Muito boa noite, Bruhim Abaim, bem-vindos. O tópico de hoje, ele é caliente, de verdade, um tópico quente mesmo. E eu estou pensando faz alguns dias na construção desse tópico, de como a gente falar isso. E na verdade eu acho que é um conjunto de ler bastante, aprender bastante, uma certa experiência que a gente tem com jovens especial. Eu acho que de fato se a gente pudesse apostar em qual que é o desafio da nossa geração, óbvio que cada geração tem um desafio peculiar, mas se a gente pudesse apostar qual que é o desafio da nossa geração, e eu colocaria todas as minhas fichas nesse desafio que eu diria para vocês, que eu considero o desafio da nossa geração. Enquanto eu desenvolvo aqui nos primeiros 2-3 minutinhos, eu queria que vocês pensassem o que vocês sugeriam de ser o desafio da nossa geração. Então vamos começar por aqui e a gente já vê junto onde a gente vai chegar. O Midrash, em Bereshit, conta para a gente, 39:9, o seguinte. Disse Rabi Levi, 2 vezes aparece o trecho, os dizeres, melhor dizendo, Lech Lecha, vai para você, em relação a Avraham Avinu. Assim disse Rabi Levi. E a gente não sabe qual que é o mais precioso para Hashem. Será que é o Lech Lecha, quando Hashem falou para ele, sai da tua casa, abandona a tua terra, e daí por diante, para procurar um outro lugar? Ou o segundo Lech Lecha, que é menos conhecido, que quando o termo, né, mas o episódio é conhecido, mas o termo Lech Lecha a gente não relaciona, quando está escrito em relação a Avraham Avinu, que Hashem falou para ele, Lech Lecha el Eretz Moriah, vá para fazer a Kedat Yitzhak, sacrificar o seu filho Yitzhak. E Rav Levi falou que o Midrash, assim trouxe o Midrash em nome de Rav Levi, que apareceu 2 vezes, e é difícil a gente saber qual que Hashem aprecia mais, o Lech Lecha de Avraham Avinu sair da casa dele, ou o Lech Lecha de Avraham Avinu sacrificar o filho dele para Hashem. E a pergunta, meus queridos, é óbvia. O Rebbe de Slonim, na sua genialidade, no livro Netivot Shalom, faz a seguinte pergunta. Peraí, qual é a pergunta Bichlal? Qual que é a pergunta para começar? Qual que é o mais precioso? Como assim? O primeiro teste de Avraham Avinu foi forte, sair de casa, abandonar a pátria dele, é óbvio. Mas o segundo teste de Avraham Avinu, onde também aparece as palavras Lech Lecha, vai. Avraham Avinu teve um filho, Yitzhak, com 100 anos de idade. É o único filho que dele Hashem falou, vai sair um povo, chamado Bnei Israel, povo judeu. E pessoal, o fato é que Avraham Avinu foi com toda a convicção do mundo matar esse único filho, que dele foi a promessa de sair um povo. Avraham Avinu teve esse filho com 100 anos de idade. Avraham Avinu teve essa profecia dormindo, como todos os outros profetas, menos Moshe Rabbeinu. Se Avraham Avinu tivesse qualquer deslize na profecia, e ele tivesse matado Yitzhak, onde na verdade ele se confundiu por qualquer razão, em vez de estar fazendo uma mitzvah, ele estaria cometendo um ato de assassinato ao seu filho. Então, um segundo. A primeira vez que Hashem falou para Avraham Avinu, Lech Lecha, vai para o teu bem, é só alegria. Aqui você não vai ter filho, Avraham Avinu, aqui você não vai conseguir se desenvolver economicamente, aqui você não vai conseguir ter um povo, Avraham Avinu vai. A segunda vez que aparece Lech Lecha é para sacrificar o filho dele. É o filho que ele mais amava, era o único, mas estava todo o amor de Avraham Avinu estava depositado naquele filho, Avraham e Sará. E Rav Levi fala, olha, nos olhos de Hashem, assim diz o Midrash mais uma vez, eu não sei qual Lech Lecha é maior, o do primeiro teste ou o Lech Lecha que aparece só mais uma vez, referente ao último teste de Avraham Avinu. Como assim? Óbvio que o 10º teste é muito mais power. Qual que é a pergunta de Rav Levi no Midrash? Qual que é o teste maior? Diz o Rebbe de Slonim o seguinte, tem 2 tipos de testes, queridos. O teste de Akedat Yitzhak, óbvio que foi um teste monumental, e o Midrash sabia disso, o Rav Levi sabia disso no Midrash. Porém, tem algo aqui espetacular. Aquele teste, se Avraham Avinu tivesse sacrificado o filho
ido até o fim, Hashem falasse, olha, é isso que eu queria mesmo de você, o que ia acontecer é que era um teste que era uma vez, muito difícil, muito corajoso, muito grande por Avram Avinu, mas é uma vez. Agora, o teste de Lech Lechá, acompanhe comigo, pessoal, é um teste day in and day out, dia a dia, porque Avram Avinu tem que sair da casa dele. Lech Lechá quer dizer abandona teus costumes, abandona os teus amigos, abandona a tua cultura. A gente sabe quanto a gente é preso à nossa cultura, aos nossos amigos, ao nosso meio. Esse é um teste 24 horas, 7 dias por semana. Então a pergunta de Rav Levi no Midrash é a seguinte, tem Lech Lechá na primeira vez e na segunda, no primeiro e último teste? Óbvio que o último teste é maior do que o primeiro, mas o último teste tem um detalhe que ele é one shot, fez, acabou. Eu não vou viver com esse teste o dia inteiro. Diferente do primeiro teste, que sair de casa, abandonar os costumes, abandonar os amigos, abandonar o meio, é muito difícil para qualquer um de nós. Para Avram Avinu também. Então disse Rav Levi, qual teste é maior? Aquele teste que é um teste diário ou um teste que é um teste monumental, mas acontece uma vez só? Esse é o dilema que Rav Levi apresentou no Midrash sobre qual teste de Avram Avinu era maior. Onde a gente vê a força, a dificuldade e a valorização de Hashem, que é o mais importante para a gente, de testes que são diários. E não um teste que é uma vez só, eu fiz uma coisa one shot. Legal, corajoso, e sempre é válido por Hashem, mas o teste que é todos os dias é algo monumental. E nos nossos dias, queridos, quando a gente fala de heróis, a gente fala de bravura, as pessoas falam uau, e tem que falar mesmo, pessoas que são corajosas, são bravas, isso é bravura, não bravas, isso é algo maravilhoso. Mas cada vez menos gente está querendo fazer parte desse grupo seleto de treino para ser pessoas que têm bravura, que são corajosas. E são testes, como a gente mencionou, a gente aprendeu de Avram Avinu, são testes diários. E são grandiosíssimos no olho de Hashem. Faltou mais uma vez que Rav Levi ficou na dúvida qual teste que era maior, o primeiro ou o último teste de Avram Avinu. Porque testes de bravura, de disciplina, eles requerem, pode ser no exército, quando a gente fala de teste de bravura, de disciplina, pode ser no trabalho, num business, pode ser na faculdade, no estudo. A gente vive numa geração muito, muito divertida, pessoal, onde, se a gente for olhar, eu escutei de um dono de um business que, por qualquer razão, havia um funcionário que trabalhava muito tempo com ele e depois de muitos anos de trabalho, na verdade décadas, ele acabou saindo da empresa. Esse senhor funcionário, vamos chamar ele de Reuven, qualquer nome aleatório, saiu da empresa. E o patrão ficou feliz e falou, olha, eu vou contratar um mais jovem. Mas ele teve que contratar um, depois um e depois um. No total ele contratou 3 funcionários para fazer a função, falando em português dos jovens, a função de um funcionário só. Por quê? Porque ele precisou de 3 funcionários para preencher a lacuna que aquele um funcionário deixou, para completar o job do que aquele um antes fazia. Hoje, disse ele, são os novos funcionários, a juventude, a nova geração, ela é menos comprometida, menos responsável, então eu preciso de 3 pessoas, dividir o trabalho em 3. Então, o que eu tinha antes com um funcionário, hoje eu preciso de 3, disse esse senhor. Por quê? Porque, pessoal, no mundo, esse é o teste que eu acho que é a nossa geração, nada acontece no vácuo, isso é certeza. Tudo na vida é consequência de uma soma de algoritmos. A gente tem a pessoa tem 10 reais. É uma soma dele ter ganho 2, deu 10 reais. Não chegou nos 10 reais ou no valor que for, da noite para o dia. Isso não é verdade só na parte financeira, em todo o emocional também. Ninguém chega a ser de uma forma se ele não passa por um certo processo. Nós e o mundo também, a nossa geração também. Se a gente for dar uma olhada, pessoal, como que o mundo mudou de pouco tempo para cá para hoje, queridos, a tecnologia desenvolveu de uma forma assim maravilhosa, impactante, super legal, mas tem algumas coisas que são muito interessantes se a gente fosse olhar, e for olhar agora.
Como que se fazia um telefonema, meus queridos, há 10 anos atrás? Há 20, nem se fala. Tinha que ligar, completar a linha, pedir para a operadora, era todo um challenge, um desafio. Era o programa do dia fazer um telefonema a longa distância. E o valor nem se fala. Hoje em dia a gente nem faz mais telefonema, a gente faz um call. E quem faz call, hoje em dia, a gente manda mensagem, né? E mesmo quando eu quero falar com alguém na China, e dias que está chovendo muito e a conexão está ruim, demora 2 segundos para completar a ligação, 3 talvez, pronto. O mundo caminhou muito, isso é maravilhoso. Quem lembra como que se pedia comida de restaurante? Acho que há 30 anos atrás eu nem lembro de ter pedido comida de restaurante. Mas, talvez, como que o sujeito vinha entregar? Vinha de carro? Não sei se... Nem lembro como que ele vinha e me ajudem a lembrar. Ou... há muito tempo atrás talvez vinha de carroça, eu ainda não tinha nascido. Mas na verdade, é muito curioso, hoje, como que funciona a entrega, pessoal? A gente aperta um botão, clica aqui o produto, um botão, depois de 20 minutos, meia hora, está entregue na nossa portaria. Algo incrível. Quem vai nas lojas hoje em dia, pessoal, acompanha mais 1 ou 2 exemplos. Quem vai nas lojas hoje em dia? Né? Só pede e entregam em casa. Next day delivery, same day delivery, daqui 3 dias. No mundo inteiro é isso. E eu tinha certeza, entre parênteses, que já que as pessoas vão menos à loja, os maridos iam sair ganhando, né? Mal sabia eu que cada clique, todos nós maridos, que cada clique é mais uma caixa em casa, é mais uma compra, é mais um cartão de crédito, uma conta a ser paga. O mundo mudou muito. E tudo na vida, como eu mencionei para vocês, é um processo de soma um com o outro, dá um grand total, dá um total. Todos esses desenvolvimentos acarretam num ponto que a gente vai chegar daqui a um minuto. Mas me permitam mais um exemplo, vai. Como que você olhava uma foto antigamente? Eu lembro quando a gente era pequeno. Quem lembrar também, então, está vivendo aí com a gente. Quem não lembrar, escuta e acredita, depois procura. Tinha filme de 12, 24 e 36 fotos, né? E de repente, se tirava as 24, 36 fotos ou o que for, e mandava revelar. Vinha depois de um dia já na tecnologia, quando passava um dia, e aí de repente vinha às vezes uma foto borrada, uma com o dedo, ou às vezes alguém abriu o filme sem querer e não percebeu, e a gente não sabia, ficou tirando foto, e as 36 fotos não saíram nada. Hoje, a gente tira um clique, 10 cliques, 200 cliques da mesma coisa. Né? É muito mais fácil tirar foto. Eu lembro quando saiu uma máquina chamada Polaroid, tirava a foto e revelava depois acho que de 10 minutos, alguma coisa rapidinha assim. A foto era pequenininha, quadradinha, era uau, era a revelação literalmente do ano, da década. Tenta imaginar, pessoal, se a gente fosse colocar uma foto dessa na mão de um jovem de hoje em dia, ele nem entender, ele fala, que coisa velha é essa, que velharia é essa, para que serve uma coisa dessa? Quem vai no banco hoje em dia, presencialmente, antigamente todo depósito tinha que ir até o banco. Antigamente todo cheque tinha que ir até o banco, resolver qualquer coisa tinha que ir até o banco. As crianças hoje nem sabem que tem banco, talvez... A gente acha que muitos daqueles que não trabalham ainda acham que o dinheiro de fato, como se diz no provérbio, nascia na árvore e nasce na árvore, porque nunca vi meu pai, a gente pode falar, né, um filho, meu pai ir no banco. É óbvio que os donos do banco sabem isso, sorte deles, e tem muito menos filiais, menos custos e está todo mundo mais feliz. Agora, pessoal, prestem atenção. Todos esses benefícios são maravilhosos, são espetaculares e se a Hashem deu para a gente tem que aproveitar. E de novo, todas as gerações são boas. A gente tem que sempre aprender a olhar com 4 olhos e ver o que a gente pode aprender e aonde a gente se situa aqui. O que a Hashem espera da gente. Imaginem, pessoal, agora que a gente aprendeu que os testes diários são muito valorizados por Hashem, a gente aprendeu de Avraham Avinu, como a gente mencionou no comecinho, e todas essas facilidades no mundo, todos esses benefícios do mundo, essa facilidade, tornou a gente de alguma forma mais preguiçoso. Menos demandas, menos não preciso sair, não preciso correr, não preciso fazer. Então tenta imaginar se acontecesse esse cenário que eu vou contar para vocês hoje em dia. Uma pedra
no meio do caminho, em algum lugar aí, o caminho diário de algum de nós, de muitos de nós. E a pessoa pode ou pegar aquela pedrinha, levantar, colocar no canto, ou desviar, ou chutar para o lado, né? Então, século XXI hoje, talvez a gente está um pouquinho mais tranquilo na vida, talvez o pessoal desviaria, né? Olharia para trás, assim, desviaria, avisaria a pessoa de trás para desviar também. Acho que tem poucos que levantariam a pedra para colocar no cantinho, né? Fiquei pensando que eles contam que tinha uma pedra dessas e todo mundo ia passando. Um desviava, outro colocou um papelzinho em cima para ninguém cair, o outro avisou o homem de trás. Ninguém foi carregar aquela pedra lá com as duas mãos. Dava para carregar 2, 3 quilos, nada tão grave. Dava para carregar e colocar no cantinho. Ninguém foi fazer isso. E aí, de repente, contam que o único senhor, que era da velha guarda da geração passada, abaixou, pegou a pedra e foi colocar no canto. Quando ele levanta a pedra, embaixo da pedra ele vê um cheque assinado, com um valor assim gentil. Ele pega esse cheque, ele fala, puxa vida, quem deixou um cheque escondido aqui, será? O que aconteceu? Aí estava escrito em cima do cheque o seguinte, este cheque é para você, que levantou a pedra. Ele ficou feliz, só que junto com isso tinha uma frase. E estava escrito o seguinte, junto com todo obstáculo surge uma oportunidade. No caso, o obstáculo era a pedra, surgiu a oportunidade, que era o cheque. Pessoal, e quando eu vi essa ideia, eu fiquei maravilhado. Eu falei, uau, junto com todo obstáculo tem uma oportunidade. Junto com qualquer obstáculo que nós temos, existe uma oportunidade. Sorte daqueles que levantam a pedra, mas levantar a pedra requer esforço. E na geração de hoje, fazer esforço é muito esforço. Então, daqui em diante, pessoal, a gente pode andar procurando as pedras no meio do caminho aí para ver se a gente acha algum cheque, tudo bem, pode ser uma deixa do shiur, mas eu não pensei nisso, eu pensei em coisas mais maravilhosas do que isso e acho que a gente vai aprender mais. E se a gente for olhar as pedras, né, os buracos na cidade de São Paulo, a gente vai achar muitos. Mas eu acho que a gente tem um aprendizado muito maior, meus queridos, que vem daqui. É o seguinte, a palavra responsabilidade, na verdade, é uma habilidade, como a própria palavra diz. Né, tem que ser responsável, é uma habilidade ser responsável, responsabilidade. E a nossa geração tem uma dificuldade muito grande de ter uma responsabilidade. Porque a gente pode entrar, às vezes, em qualquer lugar. Pode ser no business, pode ser na sinagoga, pode ser em qualquer lugar. Ou um acampamento de amigos, qualquer situação. E fala, olha, quem pode cuidar de tal coisa? Aí muitas pessoas falam, eu posso ajudar, eu também posso ajudar, e todo mundo é muito gentil e muito maravilhoso, né? O povo Yehudi é maravilhoso, cada um por si só é mais do que um diamante. Mas aí de repente você faz uma pergunta, e quem é o responsável desse job? Quem vai ser responsável por entregar isso? Por comprar tal coisa, por organizar tal evento? Aí é difícil ter uma mão levantada. Eu posso ajudar, mas responsável eu não quero ser. Pessoal, presta atenção. Isso é uma consequência de todas essas facilidades que a gente teve, que a gente mencionou da foto, de não ir no banco, de fazer pedidos, de fazer compras, e tudo vem muito mais fácil para a gente. Apesar que o custo ainda existe, tá? Mesmo para quem não sabe, a conta vem no final do mês. Mas, muitas vezes, quando eu falo alguma coisa dessa para um público, as pessoas falam, tá, Rabino, mas e nós, Yehudim, somos afetados com isso? Eu adoro essa pergunta, porque a pergunta para mim soa até um pouquinho estranha, porque como assim nós somos afetados por isso? Óbvio que alguns mais, outros menos, mas todo mundo, maiusculamente, é afetado pelo local onde a gente vive. Isso é certeza, alguns mais, outros menos, mas todo mundo é afetado. E a coisa mais importante do mundo é nós estarmos cientes que a gente sim foi afetado. Né? Os tempos mudaram e a gente vive num mundo novo. A gente vive num mundo que as pessoas são menos comprometidas e querem tomar menos responsabilidade, tem que ser tudo do jeito mais fácil. Se precisar de muito esforço, por favor, não conta comigo que eu vou procurar um sushi com shiur. Não shiur com sushi. Eu já provo isso para vocês. Mas, fora o sushi com shiur ou shiur com sushi. Mas o primeiro passo, queridos, é nós, seres vivos, com saúde até os 120, estarmos cientes que a gente não vive mais naquele mundo que precisava de esforço. Naquele mundo que requeria muito esforço para comprar, para fazer. O mundo mudou.
É igual uma pessoa, pessoal, que não está ciente dessa nova realidade que todo mundo vive, é aquele indivíduo que calçava 35 há 3, 4 anos atrás e hoje o pé dele cresceu, virou 40, 41, sei lá. E o cara continua comprando calçados 35. Não existe isso. O mundo mudou, nós fazemos parte deste mundo que mudou e a gente precisa estar ciente disso. Pessoal, eu vou mostrar a maior prova do mundo fácil e tira e queda de como que o mundo, para nós Yehudim, mudou também, porque a gente faz parte do mundo. Eu lembro que o Minyan de Shaharit, a reza de manhã, quando ia na sinagoga, o Minyan mais tarde que tinha, quando a gente era pequeno, era 7 da manhã, 7h15. Hoje em dia tem 7h30, 15 para as 8, 8h30, 9h15. Né? Hoje o nosso pensamento é, poxa vida, a hora que for, né? Tem leis no Shulchan Aruch, mas sim, um pouco de uma forma mais macro, estou falando a ideia, né? A hora que o pessoal for, o importante é que pelo menos eles rezem com o Minyan de manhã. Porque se for fazer muito cedo, não vai ninguém. Por quê? Porque nós perdemos o comprometimento, o esforço, guts. Quando a gente escuta a história de alguém, que eu falei para vocês no começo, bravura, uau, a gente olha e fala, uau, peraí, deixa eu encaminhar para os meus amigos, legal. Então a gente debate palmas e toca a vida. Mas, quantos de nós estamos prontos para sermos pessoas desse tipo? Quando eu falo de bravura, não precisa ser pular em cima de uma granada. Pode ser acordar cedo, pode ser trabalhar, pode ser ralar para alguma ideia, para algum objetivo. O mundo mudou. O pessoal está mais preguiçoso. Quando tem feriado, sai um dia antes, volta um dia depois. Né? A gente mudou. A gente precisa estar ciente disso, igual o calçado que eu falei para vocês, que em calçava 35, hoje calça 40, não dá para continuar comprando calçados tamanho 35. O nosso approach também precisa mudar. Para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. E qual que é a solução, pessoal, para esse novo mundo que todo mundo vive? Eu pensei muito e eu queria contar para vocês que eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa refletir sobre eles. E aí cada um faz o que quer. Usa com saúde as ideias. É o seguinte, queridos. Primeiro ponto eu queria falar para vocês, queria falar 3 pontos que eu acho que são 3 pontos importantes a considerar nessa geração. E quando o teste é maior, o mérito ele é muito maior. Mas os 3 pontos que eu acho, que eu pensei muito são os seguintes. Tem uma palavra no português chamada frustração. A pessoa fica frustrada. Eu queria fazer alguma coisa, não consegui. Planejei em sair na hora e cheguei atrasado. Então, a pessoa fica frustrada. A gente, no nosso século, faz de tudo para evitar que nossos filhos não tenham frustração. O motorista espera embaixo, a gente pega aula particular quando vê que está indo não bem, senta estudar, tem pais que até fazem a lição pelos filhos, né? E daí por diante. Tem um problema na escola, o pai ou a mãe muitas vezes falam para o filho, olha, com a maior das boas intenções, né? É o amor de pai e mãe, é inborn isso aqui, é maravilhoso. Sabe o quê? Deixa que eu ligo para a escola e eu vou resolver. Ah, mas é que eu saí antes da hora, tal, e não tinha permissão. O pai fala, deixa que eu ligo para resolver, eu vou falar que você tinha médico, eu dou um migué lá na escola, e aí você não vai ter atraso, nem falta, e não vai perder a prova, e daí por diante. Esse tipo de atitude vem de um sentimento maravilhoso e muito puro, porém, completamente errado, pessoal. Por quê? Eu lembro de um coordenador que tinha na escola Beit Yaakov, onde eu trabalho, tenho o privilégio de trabalhar, já saiu faz muitos anos do ensino médio, e o nome dele era Keller, o sobrenome dele, eu lembro até hoje. E ele uma vez me contou, falou, olha, o melhor lugar do mundo para as pessoas aprenderem é na escola, por isso que chama escola. Deixa eles terem frustrações aqui, porque essa frustração vai ser um treino para a vida da pessoa. Pior coisa é que ele vai ser suspenso um dia numa escola, qualquer escola que for, né? 2 dias, sei lá o que for. Na vida é muito mais forte. Então se a pessoa aprender a lidar com frustrações aqui, essa pessoa vai ser um herói na vida. E a pessoa que ela é cuidada de todos, com algodão doce a vida inteira, essa pessoa, o que acontece com ela, pessoal? Quando ela sai
para a vida. Em algum momento a gente imagina, né, que todo mundo vai sair debaixo das asinhas do papai e da mamãe. Essa pessoa nunca teve uma frustração, como que ela vai lidar com essa situação de dificuldade? Difícil. E pessoal, olhem que interessante. Quando a gente tira essa frustração das nossas crianças, tenta imaginar uma escala de 0 a 100, né? O máximo que meu filho ou minha filha, a gente pode imaginar, passou de frustração é nível 2, nível 3, né? Tem pais que até amarram o sapato para as crianças, né? Numa idade, óbvio que eles já sabem amarrar, eu estou falando sobre. Então, a pessoa chegou no nível de frustração de 0 a 100, 20, 30. Pessoal, essa é a tolerância dele para a vida. Amanhã no trabalho, ele ou ela. Amanhã no casamento, ele ou ela. Amanhã com os amigos, ele ou ela. E daí por diante. Qualquer coisa que passar da frustração de 0 a 100, 20, essa pessoa não vai saber como lidar com isso. Por quê? Porque ela nunca teve o hinuch, a educação de como lidar com uma dificuldade, porque sempre meu pai ligava para o coordenador, minha mãe ligava para o inspetor, meu motorista resolvia não sei o que lá, e na hora da viagem era assim, peraí, faz parte uma vez chegar atrasado, faz parte uma vez ir mal na prova, faz parte uma vez se precisar ser suspenso porque não se comportou direito. A verdade é que se a pessoa está acostumada com um nível de frustração muito baixo, qualquer bug na vida dele, na linguagem dos aplicativos, qualquer bug na nossa vida pessoal, seja virtual ou não virtual, de fato a casa caiu. Por quê? Porque a gente nunca deixou eles passarem por isso. Ajuda, instrui, dê o bom exemplo, mas não faça por eles. Se a pessoa fez algo de errado, deixa com carinho ele ou ela sofrer as consequências. Ah, mas ele vai ficar mais 1 hora na escola, faz parte, qual o problema? Lidar com frustração na vida depende de quanto a gente ensina eles quando eles estão sob nossa tutela, que é cada vez menos hoje em dia, tá bom? O jovem cada vez está se emancipando mais rápido, né? Então a primeira ponto, pessoal, para essa nova geração que a gente tem vivendo aí, nós também fazemos parte dela, de que tem que ser tudo fácil, tudo rápido, tudo on the rocks, é ensinar a pessoa a lidar com frustração. Óbvio que a gente não vai causar nenhum desconforto para alguém, mas eles vêm, não tira isso da frente. Deixa eles perceberem que tem uma pedra, levanta a pedra e vai encontrar um cheque lá embaixo. Se não for hoje, o cheque vai ser percebido lá na frente. Porque pessoas que passaram por mais dificuldades, tranquilas, coisas normais do dia a dia, as pessoas amanhã no trabalho, no casamento, na sinagoga, sei lá, na viagem, no aeroporto, onde for, porque passou um overweight lá na mala, pessoal, ok, já tive isso na minha vida, então eu vou tirar 1 quilo, vou pagar mais $20 de peso para não estragar minha viagem, ou vou carregar mais 1 quilo na minha mão, ou vou deixar no aeroporto, sei lá, não vai ser fim do mundo, não vai acabar com a minha viagem. E daí por diante. O segundo ingrediente que eu pensei bastante e queria passar para vocês é o seguinte. A frase que a gente mais escuta hoje, e ela é maravilhosa dos pais, é: eu quero meus filhos felizes. Né? Como foi na escola? Foi gostoso? Foi legal? Como foi com os amigos? Na viagem? Foi legal? Tudo que a gente quer saber é se foi legal. A gente pergunta para um pai: o que você mais quer? O que você quer? Eu quero meus filhos felizes. Isso é top e é maravilhoso, mas antigamente eu já escutei muitas vezes os pais falando: o que você quer? Eu falo: eu quero que meu filho se dê bem na vida. Antigamente era outro discurso. Eu quero que seja o homem mais rico do Brasil, do mundo, sei lá, sonhos. Eu quero, se ele for um Talmid Chacham, eu quero que ele seja um erudito em Torá. Mas espera aí. E hoje eu quero que eles sejam felizes. E qual o problema com isso? Eu explico. A palavra hoje em dia, eu quero que eles sejam felizes, é o seguinte: zero comprometimento, o importante é que eles sejam felizes. Se isso custar que eu vou viajar 2 dias antes do feriado com ele, por exemplo, e vai voltar 3 dias depois do feriado, e ele vai reclamar depois por que o filho foi mal na prova ou porque ele não se preparou para o vestibular, né? O importante é ele ser feliz. Mas espera aí, 1 minuto, queridos. Lembrem junto comigo, eu lembro na faculdade nos Estados Unidos, mas no Brasil também é a mesma aula que tem, e a matéria é a mesma. Eu lembro que uma das aulas de economia
foi uma das aulas mais preciosas para mim. Foi no comecinho da faculdade, quando eu estava fazendo business, e na faculdade era um professor que eu lembro até hoje que ele falou que tem algo chamado opportunity cost, em português, custo de oportunidade. Estava explicando como funciona a psicologia de alguém comprar algo. Ele dá o dinheiro para comprar o perfume. Então, por exemplo, a gente tem que convencer ele ou ela a abrir mão do dinheiro para ganhar o perfume. Então, na vida, eu aprendi que a gente precisa dar algo para receber algo. É algo chamado comprometimento. Eu quero ser feliz, está ótimo, é maravilhoso, mas o que você está pronto de se comprometer para ser feliz? Nada. Nada. Então, um minuto. O que quer dizer ser feliz? É levar a vida numa boa e dar um migué aí, no português claro, dar um jeitinho brasileiro para resolver qualquer situação. Na vida não vai dar para sempre dar esse jeitinho. E mesmo que der, quero compartilhar com vocês algo muito importante. Não dá, mas mesmo que desse. Pessoal, presta atenção. Existe uma palavra, a gente falou de frustração, agora o segundo ponto é comprometimento. Tá? Pedir comprometimento para as pessoas hoje é muito difícil. Tenta imaginar, pessoal, um exemplo, tá bom? Hipotético. Relaxem, não vai chegar na prática. Tenta imaginar entrar numa sinagoga e falar, olha, eu queria o comprometimento de vocês agora. Quem for entrar para fazer tefilá, que deixe o celular fora. Ou desliga, deixa numa caixinha lá fora, ou põe no bolso desligado, entra, faz tefilá e depois sai. Pessoal, a sinagoga talvez vai ficar vazia. Por quê? Ah, mas tem um médico lá com urgência, tá bom. Tem um médico. Os outros 499 pessoas não são médicos. Se for uma sinagoga Sfaradi, talvez nenhum é médico. Então a pergunta é, meus queridos, cadê o nosso comprometimento? É incrível, né? A gente é muito difícil na nossa geração, de verdade, que é um teste muito grande. Só hoje em casa ligou a luz. Saiu do recinto, desliga. Está no trabalho, não está usando, desliga. Comeu com um prato, terminou, tira da mesa. Ah, não precisa, amanhã a mocinha vem, ela tira. Não é pela mocinha, é por nós. Cadê o nosso comprometimento até com isso, pessoal? A nossa geração mudou muito. Abriu a porta, fecha, ligou o ar-condicionado, terminou de usar na saída, não tem mais ninguém, desliga. É algo incrível. E olhem que curioso, para mim isso é mirabolante. Até para emagrecer hoje em dia, não precisa fazer ginástica. Pessoal, talvez, tá bom, então tem que fechar a boca, nem isso. Hoje em dia para emagrecer não se faz mais ginástica, não se fecha a boca. O que se faz para emagrecer, pessoal? Pega uma injeção do remedinho lá, toma aqui, sozinho vai emagrecendo. Ah, mas não pode tomar injeção? Não sei se é gostoso, não vou falar sartén. Se o médico falou que é ok, toma. Mas não é o ponto aqui é que a gente acha uma forma de resolver qualquer situação da forma mais fácil do mundo. Qual o problema com isso? Quando eu não consigo atender uma frustração, meu nível de tolerância fica muito baixo. Produz uma geração muito frágil, que qualquer challenge, qualquer adversidade, a pessoa cai, como a gente mencionou. Quando eu não tenho comprometimento com nada, pessoal, o que acontece? O que acontece é que eu não consigo de verdade curtir a vida. Porque eu quero que meus filhos sejam felizes. Para a pessoa ser feliz de verdade, ele precisa curtir algo. Para a pessoa curtir algo, ele precisa trabalhar por isso. Repito, hoje a gente vive na geração felicidade. Nunca se falou tanto de felicidade como hoje. Links, livros virtuais, físicos, palestras, shiurim, sobre alegria. Pessoal, como é que eu posso ficar feliz de verdade se eu não estou pronto a me comprometer com nada? Me responsabilizar por nada? Não tolero nenhuma frustração. Qualquer coisa já me desbalança, já me deixa desequilibrado. Então, como é que eu posso ficar feliz? Sobre isso, eu nunca escutei nenhum shiur que falou sobre isso. Talvez tenha. Se não tem, tem hoje aqui. Pronto. Frustração. 2, comprometimento, e tem mais um ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar muito na nossa geração, e de novo, o mérito é bilhões de vezes maior do que a geração passada, porque a gente é um produto de muitas facilidades que acabaram deixando a gente assim.
A única forma no mundo da pessoa curtir a vida, vou retomar o segundo ponto para continuar para o terceiro, é a pessoa se esforçar. Então, quando a gente experimenta oportunidades de esforço, a gente chega num ponto ápice de alegria maior. Acompanhem comigo. Vou dar exemplos peculiares, mas vai dar para todo mundo entender, eu acho. Tem algo hoje no mundo que ficou mais famoso nos últimos 5 ou 10 anos, que é o contrário de tudo que a gente está estudando, muito curioso, que é um chamado Minyan Vatikin. Sfaradim, acho que é Nazim, no mundo Sfaradim é mais famoso, mas tanto faz. Vatikin quer dizer aquelas pessoas que rezam com o nascer do sol. Depende se é verão ou inverno, fica muito cedo. Eles rezam a Amidah no nascer do sol. Isso é incrível, quando a gente vai numa sinagoga assim, a gente vê pessoas estudando antes ainda do nascer do horário da reza do nascer do sol, pares de pessoas, grupos estudando, tinha um barulho de Torá. Ou exemplos diferentes um do outro, sem comparação, quando a gente vai no parque do Ibirapuera, ou qualquer parque, pessoal, e vê gente correndo, eu fico maravilhado com isso. Tem gente que não está no celular, que está ativamente suando. Em vez de pegar um remédio aí, furar a barriguinha e emagrecer e ficar fit, tem gente que fala, eu quero correr, suar a camisa. Ou, pessoal, tem pessoas que decidem acordar cedo para trabalhar, suar a camisa no trabalho, se esforçar. Deve ser pessoas da geração passada. Mas, por que eu estou contando isso para vocês, pessoal? Porque às vezes a gente precisa ir lá, mergulhar, imergir nessas situações um dia para saber que isso existe. E para saber que são pessoas normais que correm, que fazem ginástica. Eu acho, porque eu adoro correr. São pessoas normais que acordam cedo para estudar ou ficam um pouco mais tarde na sinagoga estudando com celular offline. É algo maravilhoso. Porque, meus queridos, se a gente quer ser feliz de verdade, se a gente quer atingir o nosso potencial, só tem um caminho: se esforçando, se comprometendo, se responsabilizando. Esse é o terceiro ingrediente. Responsabilizar pela Neshama, pela vida maravilhosa que Hashem deu para cada um de nós. E tem um exemplo que me chama muito a atenção, fora aqueles que rezam cedo, aqueles que fazem ginástica, tem mais um exemplo que me chama muito a atenção. Tem anjos aqui entre nós, voluntários da Tzalá, e às vezes a gente vê a pessoa de manhã, ele conta pra gente, olha, meu celular tocou 2 da manhã. Você vê a pessoa no dia seguinte cansada ou não? Sim, está cansado, porque todo ser humano precisa dormir. Mas você vê a pessoa feliz, você fala, peraí, Habibi, como assim? Você acordou 2 da manhã, ficou no chamado às 3 da manhã, voltou para casa, você não ganha nada com isso, você é voluntário, money-wise, monetariamente você não ganha nada, você está feliz com o quê? Sabe qual é a resposta? Tem uma causa que ele acredita que ela acredita, por isso que ele está feliz. Mas sabe o que eu estou feliz com o quê? Porque o esforço por algo que a gente acredita traz alegria. Não tem outra forma de ficar feliz de verdade, tem outras formas, bebendo, fumando, mas de verdade, alegria de verdade, simcha, não bobeira. A única forma de ficar feliz é, pessoal, suando a camisa. Pessoal, a pessoa foi dormir 3 da manhã, teve que acordar 5, 6, 7 da manhã, não dormiu direito, cortou a noite, o indivíduo está cansado fisicamente, provavelmente, talvez. Mas ele está feliz, está irradiando alegria, foi maravilhoso, sai contando para todo mundo. Habibi, fez de graça. Não dormiu à noite, está feliz por quê? Porque quando a gente tem um valor na vida, a gente se esforça, a gente se responsabiliza por algo, se esforça por algo, Hashem colocou dentro da gente um chip programado que isso traz felicidade. Yes, I made it. Tem que visitar pessoas assim. Tem que visitar o NETS. Tem que levar as crianças e nós mesmos a fazer ginástica. Pessoal, eu fiquei pensando muito num exemplo muito simples, mas eu queria compartilhar com vocês. Que se você pegar um limão, se a gente pegar um limão e espremer ele com a mão, bom, quanto que vai sair de suco? Pega um limão, espreme com a mão. Quanto vai sair de suco, queridos? Vai sair talvez, vamos chutar, 5 ml. Se a pessoa pegar o mesmo limão
e colocar no espremedor, vai sair talvez 30, 40 ml. É o mesmo limão. Manishtaná, o que mudou? Mudou se a gente espremeu o suco, o limão até o fim para reter o suco, ou fez só um hazakomabruk, só um bem bolado. A vida de cada um de nós, e acompanha isso com muita cautela e com um ouvido muito carinhoso. Cada um de nós tem um potencial power para extrair. Quando a gente aperta o limão só com a mão, sai um pouquinho. A simcha, o teor de alegria, o prazer de viver também sai na mesma proporção. Quando a gente pega aquele limão e coloca no espremedor, sai 8 vezes mais, pelo menos. A gente curte a vida, a gente vive muito mais intensamente. Porque quando a gente fala Bishvili Nivra Olam, como a Mishnah fala no Tratado de Sanedrin pra gente, que o mundo foi criado para mim, esse eu, para minha pessoa, para o meu eu, para cada um de nós, esse eu só pode ser alcançado se a pessoa se esforça, se a pessoa se responsabiliza, se a pessoa está pronta a assumir frustrações na vida. É incrível, pessoal, quando no começo do Shulchan Aruch é um livro de leis, código de leis, Rav Yosef Karo, quando foi escrever o Shulchan Aruch, começa a primeira lei, Itgaber Kari, levanta como um leão. Acorda rugindo como um leão. Bomba! Mas como assim? Eu aperto o botão snooze lá, dormir 30 vezes, o cara vai me falar. É difícil acordar cedo, é uma prática. Precisa se esforçar. Não mesmo cedo, quando toca o alarme, levanta. Mas, pessoal, por que essa é a primeira lei? Isso não é nenhuma lei. Isso é mais do que uma lei. Por isso que o Shulchan Aruch traz isso como início, largada do código de leis de todo o Shulchan Aruch é esse. Acordar como um leão. Por quê? Porque esse é um frame of mind, esse é um tom de vida. É viver a vida ao máximo. É chegar no seu melhor, no meu melhor. É pegar os 40 ml do limão que cada um de nós tem. E não tirar só 5 ml na vida. E pessoal, uma pessoa que toca no eu dele, atinge o potencial dele, se esforça, essa pessoa nunca mais quer parar. Eu vou repetir. A gente pega pessoas que produzem, a gente olha para eles e a gente fica cansado de ver como eles trabalham. Quando a pessoa tem um objetivo, tem um valor, tem uma coisa assim, não só dinheiro, o que eu digo que o valor é uma coisa muito maior do que isso. A gente fica cansado, mas pode ser em trabalho também, vai. A gente fica cansado de ver como essas pessoas trabalham, e como que esse homem ou essa mulher trabalham tanto. Leva os filhos, traz os filhos, cozinha, pá, arruma a casa, como é que faz tanta coisa? Uma pessoa que atinge o eu dela, o potencial dele ou dela, Hashem fez de um jeito que isso traz alegria. Essa é a simcha de verdade, e quem está feliz quase que nunca cansa. A pessoa não quer parar mais, é algo maravilhoso. Eu costumo dizer, fiquei pensando quando estava preparando o shiur, já estou terminando, uma ideia curta e uma história. Que a gente vive na geração que eu chamo de mezonot. Pessoal, a gente pergunta se o pão é amotzi ou mezonot. Eu quero muito comer o pão, mas se o pão for amotzi, eu não vou comer. Porque peraí, preciso lavar a mão 3 vezes para cá, 3 vezes para lá. Depois fazer Birkat Hamazon, que demora mais 4 minutos. Então eu prefiro ficar sem comer do que comer o pão que eu gosto e fazer amotzi e Birkat Hamazon, que Birkat Hamazon, diga-se não de passagem, é a única brachá do mundo que é uma mitzvah da Torá. Todas as outras brachot não são mitzvah da Torá de acordo com todos. Pessoal, de novo, a gente vive na geração que o pão tem que ser mezonot, senão ninguém come. O amotzi no Shabat, por enquanto, não sei até quanto vai durar, talvez depois nem no Shabat não vai mais conseguir. Mas pessoal, presta atenção, eu quero comer aquele pão, mas se for amotzi eu não vou comer. É a geração mezonot, galera. É incrível onde a gente chegou. Ah, mas é difícil, mas tem que fazer um trabalho oposto de vez em quando, uma vez por semana, 2, até que de repente a gente vai falar, meu, que delícia atingir o meu potencial, eu não consigo mais parar. E quando a pessoa atinge o potencial dele e vira outra pessoa, é algo maravilhoso. Eu vou contar uma história para vocês do que quer dizer atingir o nosso potencial de verdade, pessoal. A história aconteceu com uma criança, mas pode acontecer com qualquer um, adulto muito mais. Léo
história verdadeira. Tinha 12 anos de idade e morava na Polônia com seus irmãos. Até que a Polônia foi invadida pelo exército nazista, יימח שמם וזכרם, e Léo era responsável de cuidar dos seus outros 2 irmãos. Os pais saíram correndo, cada um tinha que fugir para onde podia, e Léo recebeu a missão de cuidar dos seus 2 irmãos. Eles foram dirigidos por um vagão de trem que tinha 3 anéis para 3 bois serem transportados, e tinha mais de 130 pessoas de pé lá, não tinha lugar para se mexer literalmente. E Léo, com as 2 mãos bem fortes, cuidando dos seus 2 irmãos, que não podia nem abraçar eles porque não tinha espaço naquele vagão, em direção aos campos de trabalho, ele vê uma senhora que tinha um bebê com fome no colo, e o bebê dentro do trem. A pessoa imagina a cena, chorando de fome. O bebê, quando está com fome, chora. E foi 1 minuto, 2, 5, 10, e o trem andando, e não parava, ninguém sabia onde estava, nem quanto tempo ia durar, e não tinha nenhum aviso. E a sede estava se transformando em algo gigante, em algo monstruoso para aquela criança e para todos os outros que estavam no vagão. E a fome para aquele bebê também. Fome e sede. De repente, Léo observa que na janela, aquelas janelas pequenininhas com grade do trem, era um inverno muito, muito, muito frio, e estava nevando. E neve, naquele momento, era mais do que ouro. Muito mais do que ouro. Léo começou a ver que ele podia esticar a mão até a janela. Ele estava perto da janela do vagão de trem, estava transportando eles para o campo de trabalho, e ele começou a pegar umas lasquinhas e juntar um pouquinho num copinho que ele tinha. E de repente, Léo olha para aquela mãe que estava do lado dele com o bebê e fala para a mãe: olha, por favor, eu peguei um pouco de gelo, derreteu, fez um pouquinho de água, talvez a senhora pode oferecer essa água para o seu bebê que está chorando. De repente o bebê começa a beber água, ela coloca na mamadeira que estava com ela, o bebê começa a beber água e fica um silêncio, o bebê para de chorar. Léo, de novo, cava mais um pouquinho de neve que ele consegue pegar, junta no copo e dá para os seus 2 irmãos beberem um pouquinho de água, que era mais do que ouro. Aquela mãe do bebê, vendo ele cuidando dos 2 irmãos e do filho dela, falou o seguinte: olha, eu vi que você deu água para o meu bebê, muito obrigado. Para os seus 2 irmãos que estão amarrados em você, literalmente não tem nenhum de se mexer. Mas eu tenho uma pergunta. Você tomou já água? Falou para o Léo: eu não vi você bebendo nada. Léo vira para a mãe e os irmãos olham para ele levantando a cabeça, só que não podiam nem se mexer direito mais uma vez. E Léo fala uma frase, pessoal, que chegou no íntimo dele e tirou o maior suco dessa fruta, que é cada um de nós comparado com uma fruta, como mencionei para vocês. Léo falou: não se preocupa, eu nem estava com tanta sede, vocês podem beber e fiquem tranquilos. Pessoal, um menino de 12 anos de idade, 12 anos, podem beber, fiquem tranquilos, aproveitem da água, eu nem estou com tanta sede. É óbvio que ele estava morrendo de sede, porque ele estava no trem junto com todos, no escuro, sem saber para onde ia, no calor, na falta de água por dias, não no calor, mas na falta de água por dias. Mas relaxa, podem tomar com tranquilidade, eu nem estou com tanta sede mesmo assim, vocês devem estar com mais sede do que eu. Porque ele estava sem água e sem comida. Mas pessoal, o eu dele estava preenchido. Porque quando a gente se esforça de verdade, não tem sushi que preenche tanto, não tem churrasco e não tem rodízio de pizza que preenche tanto a pessoa. A gente precisa procurar de fato, pessoal, oportunidades de ir atrás, saber lidar com frustrações, não tirar as frustrações das pessoas ao nosso redor, com carinho. 2, quero ser feliz, se esforça, toma responsabilidade,
3, se compromete, que a gente possa entender que só assim a gente vai tocar no nosso eu de verdade, pessoal. E quando a gente toca no nosso eu de verdade, não tem mais nada que para a gente. Cansaço vira uma palavra que quase que foge do nosso dicionário. Porque nós temos uma vida maravilhosa, não a viver, também a viver Bezat Hashem, mas dentro de cada um de nós. Mas ela tem um segredo, tem uma chave. Responsabilidade, esforço e comprometimento. Semana top a cada um de nós.